Bora lá resolver mais uma questão para o canal Matemática Linda. Já dei uma olhada nessa questão da UFSC, vestibular de 2022. Essa questão 23 aqui, uma questão clássica da UFSC, né? A UFSC tem como costume cobrar de quem faz o vestibular conhecimentos aí sobre matrizes, determinantes, sistemas lineares, e é extremamente importante você conhecer propriedades matrizes, propriedades determinantes. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre tento conversar, orientar aí meus aluninhos queridos do coração. E neste vídeo de hoje, nós vamos resolver essa proposição 8. Veja que nós temos ali uma matriz inversa e ele quer o determinante de 5 vezes a matriz A. Eita, mas ele não deu a matriz A. Então, na verdade, aqui a gente vai usar duas propriedades a nosso favor, tá? Então, depois eu queria saber, inclusive, de você, se você já conhece ou se você conhecia essas propriedades. Vamos lá, então? Vamos ver o que diz a proposição 8. Ó. Se a matriz inversa de A, né, nós temos uma matriz aqui de ordem 3, três linhas e três colunas, é a matriz inversa de A, então determinante de 5A é igual a 125. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você, eu vou ter que usar duas propriedades aqui para nós resolvermos essa questão. Porque assim, quando nós trabalhamos com matriz inversa, nós temos que pensar assim: ele está falando aqui de matriz inversa, e por definição, a gente pode pensar assim: ó, quando eu tenho uma matriz A, ao multiplicar pela sua inversa, o resultado vai dar a matriz identidade, que seria a mesma coisa que se eu pegasse a matriz inversa e multiplicasse pela matriz A. Só que quando a gente trabalha com esse procedimento padrão, cai num sistema de equações. Imagine se tem três linhas e três colunas aqui. Vai cair num sistema gigante. Como ele está falando de determinante, eu não vou precisar disso aí. Eu vou trabalhar com uma propriedade que diz o seguinte, ó. Eu vou calcular o determinante dessa matriz inversa de A, ó, porque o determinante da matriz A é o inverso disso. Então, se eu descubro quem é o determinante desta matriz inversa, é só inverter o resultado e eu tenho o determinante da matriz A. Tá? Outra situação que nós vamos trabalhar aqui, ó, é com uma outra propriedade para a gente resolver esta encrenca aqui, ó. 5A. O que é o 5A? Ele está dizendo que está pegando todos os elementos da matriz A que a gente não conhece e está multiplicando por 5. Mas quando a gente fala de propriedades e de determinantes, seria a mesma coisa que a gente fizesse isso aqui, ó. Vou escrever formalmente para você aqui um pouquinho. Ó. Determinante de 5A é a mesma coisa se eu faço isso aqui, ó, 5 elevado a n vezes determinante de A. E quem que é esse tal do n aí? N é a ordem da matriz. Quantas linhas, quantas colunas tem? Então, como é uma matriz de ordem 3, o n vai ser 3. Vai ficar um 5 ao cubo vezes determinante de A. E 5 ao cubo é 125. Então, isso só vai ser verdadeiro se por acaso o determinante de A for igual a 1, tá? Mas isso tudo a gente vai fazer os cálculos com calma. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o determinante daquela matriz inversa de A para nós invertermos o resultado. Como é que a gente faz isso? Coloca lá todos os elementos lado a lado, e aí a gente vai usar lá a regra de Sarri, copiar as duas colunas. Ó, então eu represento assim, né, o determinante com duas barras verticais, uma à esquerda e outra à direita. Vou copiar aqui a primeira coluna, ó, 1, menos 1 e 0, 2, 2 e menos 1. E aí nós calculamos, fazemos o produto entre os elementos da diagonal principal, que seria isso aqui, ó. 1 vezes 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 4. Aí eu pego as paralelas, ó, 2 vezes 3 vezes 0, nem precisava colocar aqui, mas eu vou registrar. 4 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 4. Perceba que se eu fizer menos 4 mais 4, zerou. Na diagonal secundária, o que nós vamos fazer? Também o produto entre os elementos aqui da diagonal secundária, ó, 4 vezes 2 vezes 0, nem precisava, mas vou colocar aqui. 1 vezes 3 vezes menos 1, isso aqui vai ficar menos 3. Aí eu vou ter um 2 vezes menos 1 vezes menos 2, que vai dar 4. Então, na diagonal secundária aqui eu tenho 1.
Então, o determinante a gente calcula fazendo como? Do jeito que eu faço aqui, é diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal, qual foi o resultado que a gente obteve? Zero. Menos a diagonal secundária, que é 1. Então, o determinante aqui, ó, então vou registrar um pouquinho melhor, ó, o determinante desta inversa de A, da matriz inversa de A, é menos 1. E aí isso aí vai resolver, vai bastar para a gente, por quê? Que se eu tenho o determinante da inversa de A, o determinante de A é o inverso desse resultado. Então, eu vou escrever aqui em cima para você, de novo, aqui no ladinho, para ficar mais fácil. Ó. Ó, o determinante da matriz A é o inverso do determinante da matriz inversa. Então, eu vou simplesmente substituir, né? Então, o determinante da matriz A ó, vai ser assim, ó, 1 sobre menos 1, que vai coincidir, né? De ser o próprio menos 1. Então, se o determinante da matriz A é igual a menos 1, o que, que nós vamos pensar? O que, que nós vamos abrir aqui? Ó? Esse determinante de 5A, a gente abre assim, né? 5 ao cubo, porque tem 3 linhas e 3 colunas, vezes o determinante da matriz A. Porém, o determinante da matriz A deu quanto? Deu menos 1, né? Então, é um 5 ao cubo, 125. Eu já vou pôr o resultado aqui, né? Não tem por que ficar estendendo aqui a nossa sofrência. 125. E aí, no lugar do determinante da matriz A, colocamos esse resultado. Eu tentei arrumar ali, ficou pior, né? Eu tentei arrumar ali, ficou pior. Vamos ajeitar aqui, ó. Determinante. Pronto, está consertado. Aqui, ó, o determinante da matriz A deu menos 1. Então, o determinante da matriz A, menos 1. Então, na verdade, verdadeira, o que, que nós vamos fazer? 125 vezes menos 1. Logo, o resultado correto seria menos 125, e não 125 como a banca trouxe para a gente. Então, essa proposição aqui, ela é falsa. Ok? Então, antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, fazer algum comentário. Quero saber de você se por acaso você conhecia essas propriedades, se por acaso já usou essas propriedades, enfim. Converse comigo, deixa o professor Datarim feliz. Desejo para você muito sucesso e até a próxima. Tchau!